Bem-vindas e bem-vindos ao Conhecimento de A a Z. Hoje vamos mergulhar num tema que está mesmo no centro do nosso dia-a-dia: as redes sociais e, claro, aqueles algoritmos que as movem, que nos podem viciar. E o nosso ponto de partida é um livro recente, Algoritmocracia: Como a IA está a transformar as nossas democracias, do Adolfo Mesquita Nunes. Ele traz uma perspectiva bastante provocadora. Há, aliás, uma citação que achei muito forte e que define bem o problema. Ele escreve: se nos dissessem que o governo todos os dias escolhia as notícias que líamos e que não líamos, os vídeos que víamos e os que não víamos, íamos achar que era uma autocracia. Pois bem, é isso que acontece. Não é o governo, mas são os algoritmos. É uma afirmação com peso, não é? Sim, sem dúvida. E lança logo as perguntas-chave que vamos tentar, explorar aqui, com base no material que temos. Quem são, afinal, estes guardiões invisíveis? Como é que funcionam estes algoritmos? E, mais importante, de que forma é que eles moldam o que vemos, o que pensamos, até o que sentimos? E, claro, como é que a tecnologia se tornou este agente com um impacto tão grande, político e pessoal? É a tal algoritmocracia. Ok, então vamos tentar desmontar isto. Começando pelo básico. Um algoritmo, de forma simples, é como uma receita, uma série de instruções para um computador, certo? Exatamente. Nas redes sociais, essa receita usa quantidades gigantescas de dados sobre nós. Os nossos likes, o tempo que passamos num vídeo, as pesquisas. Tudo isso. Os cliques, com quem falamos, onde estamos, tudo. E alimenta o sistema. Mas o ponto fundamental é perceber o objetivo dessa receita, pelo menos nas grandes plataformas. E esse objetivo, bem, não é propriamente mostrar-nos a verdade ou a informação mais relevante, pois não? Pelo que li na análise, o foco parece ser outro. Precisamente. O objetivo principal quase sempre é o engagement, a interação, manter a pessoa ali na plataforma o máximo de tempo possível. O algoritmo não pergunta o que é importante, pergunta antes o que é que prende a atenção desta pessoa. Ele está sempre a aprender o que nos faz parar, reagir, comentar, partilhar. Hum. E é aqui que a coisa começa a ficar mais delicada, porque aquilo que prende a atenção nem sempre é o mais, digamos, positivo ou construtivo. Há estudos, e a própria análise do livro sugere isso, que conteúdos que geram emoções muito fortes, tipo indignação, medo, raiva, até surpresa, acabam por ser mais amplificados. Sim, porque estatisticamente geram mais reação. É simples. Mais cliques, mais comentários, mais partilhas. Isso significa mais tempo na plataforma, mais dados para eles, mais hipóteses de mostrar publicidade. Não é como o Mesquita Nunes refere uma conspiração direta para nos fazer pensar X ou Y. É mais uma consequência quase inevitável de um sistema que está otimizado para a interação. Custa o que custar, por assim dizer. Portanto, a própria forma como o sistema está desenhado, com o foco no lucro através da nossa atenção, acaba por dar mais palco ao sensacionalismo, à polarização, mesmo sem uma intenção humana direta nesse sentido. Em grande parte, sim. E depois junta-se a isto a tal opacidade algorítmica. Quer dizer, tirando quem trabalha lá dentro, nas Big Tech, ninguém sabe exatamente como funciona a receita. Quais são os pesos, os fatores, porque aqui eu vejo isto e tu vês outra coisa. E esta falta de transparência é um dos problemas centrais da tal algoritmocracia. É um poder enorme que nos afeta, mas que não conseguimos ver bem como funciona. E essa opacidade, juntamente com o foco no engagement, levou a que se desenvolvessem algumas teorias para explicar o impacto disto tudo. As fontes falam em duas muito conhecidas: a bolha de filtro e a câmara de eco. Exato. A bolha de filtro, um termo que o Eli Pariser popularizou, descreve como esta personalização levada ao extremo pode criar um universo de informação à medida de cada um. Isolado. O algoritmo tende a mostrar-nos principalmente coisas que ele acha que vão ao encontro do que já pensamos ou gostamos e filtra, mais ou menos ativamente, pontos de vista diferentes. E a câmara de eco seria o resultado disso na sociedade? Pode ser vista como isso, o ambiente que resulta dessa filtragem. Acabamos por estar num espaço onde ouvimos muito as nossas próprias ideias, repetidas e validadas por outros que pensam como nós. E as vozes discordantes ficam mais longe, menos audíveis. Isto, claro, pode reforçar as nossas certezas, mas também nos torna menos expostos e, se calhar, menos tolerantes a ideias diferentes.
O Mesquita Nunes diria que isto prejudica o debate democrático. E para além destas teorias, que consequências mais, vá lá, comprovadas podemos tirar das fontes sobre como estes algoritmos funcionam na prática? Olha, as fontes apontam várias que já são bastante estudadas e evidentes. Primeiro, a questão da polarização acelerada. Ao dar mais visibilidade a conteúdos e vozes mais extremas, mais divisivas, porque, lá está, geram mais reação, os algoritmos acabam por contribuir para dividir mais a sociedade. Tornam mais difícil encontrar pontos em comum, o diálogo fica mais crispado, corrói a confiança. Isso é central na ideia de algoritmocracia. Fragiliza a base da democracia. E a desinformação? Também é um ponto-chave, não é? Sem dúvida, é a segunda consequência muito clara. A velocidade com que a informação circula nas redes sociais, mais a tal preferência do algoritmo pelo que é chocante ou emocional, cria um terreno fértil para que notícias falsas, as fake news, teorias da conspiração, propaganda, se espalhem muito mais depressa do que os factos ou as correções. A própria ideia de uma verdade comum fica em risco. É assustador, de facto. E mencionaste uma terceira consequência que me pareceu muito importante na análise do Mesquita Nunes. A ideia de uma moderação privada do discurso. Sim, esse é um ponto fundamental. As grandes plataformas tornaram-se na prática os grandes árbitros do que se pode ou não dizer online. São elas que definem, através das suas regras internas, as tais community guidelines, e dos algoritmos de moderação, o que é permitido, o que é promovido, o que é removido ou escondido. Isto representa um poder editorial e até de censura gigantesco, que está nas mãos de empresas privadas. Decidem com base em critérios que nem sempre são claros ou aplicados de forma igual e sem a legitimidade democrática que normalmente associamos à regulação da liberdade de expressão. Controlam o palco principal do debate público atual. Que faz todo sentido e isso leva-nos diretamente ao motor por detrás disto tudo, o dinheiro. O modelo de negócio. Aquela frase, se o serviço é grátis, o produto somos nós, aplica-se aqui na perfeição, não é? Completamente. A vasta maioria das redes sociais não nos cobra nada para usar. A receita delas vem da publicidade. O que elas vendem aos anunciantes é o acesso à nossa atenção e, mais valioso ainda, aos nossos dados. Quanto mais tempo estamos online, mais informação geramos sobre o que gostamos, o que fazemos, quem conhecemos, onde andamos. E é a análise desses dados que permite o tal microtargeting, a publicidade superdirecionada. Exatamente. Esse é o ouro do negócio. Para os anunciantes, a grande vantagem é a capacidade que os algoritmos lhes dão de segmentar públicos com uma precisão que nunca existiu antes. Seja uma marca a vender sapatos ou uma campanha política a tentar convencer eleitores, conseguem enviar mensagens específicas para grupos muito definidos, com base em tudo o que sabem sobre nós. Isto torna a publicidade muito mais eficaz para eles e faz destas plataformas uns intermediários quase obrigatórios no mercado. O que, claro, gera uma concentração enorme de poder económico e de informação em muito poucas empresas. Sem dúvida. Cria-se um oligopólio da atenção e da publicidade digital. E este poder económico brutal traduz-se, inevitavelmente, em influência social e política. Controlam as vias principais por onde passa grande parte da informação e do debate hoje em dia. É a base económica que sustenta a algoritmocracia. Mas este sistema não afeta só a carteira dos anunciantes ou a política. Ele mexe connosco, com a nossa psicologia. Como é que estes algoritmos, que são tão bons a prender a nossa atenção, nos afetam a nível pessoal? Estou a pensar na saúde mental, no risco de adição. Sim, aí entramos num campo mais íntimo, mas que também é profundamente afetado por esta lógica algorítmica. O próprio design das plataformas explora mecanismos que a psicologia e a neurobiologia conhecem bem. As notificações que piscam, os likes, os comentários que surgem, aquele scroll infinito que nos mostra sempre algo novo e visualmente apelativo, tudo isto pode ativar o sistema de recompensa do nosso cérebro. Através da dopamina, aquele neurotransmissor do prazer, da motivação. Exatamente. Funciona um bocadinho como uma slot machine, uma máquina de jogo. Oferece recompensas que são intermitentes e variáveis. Nós nunca sabemos quando vai aparecer o próximo like, o próximo comentário, o vídeo que nos vai fazer rir. E o algoritmo está constantemente a alimentar este fluxo de potenciais micro-recompensas. Isto condiciona-nos a ir lá espreitar o telemóvel, a interagir vezes sem conta, quase como um reflexo automático. E isso pode criar um ciclo. Um ciclo vicioso que leva ao uso compulsivo. Pode, sim.
Em muitos casos, pode levar a padrões que se assemelham muito a uma dependência comportamental, com sintomas parecidos aos de outras adições. E as fontes que analisamos, incluindo relatórios de ONGs e estudos académicos, mostram uma associação cada vez mais forte entre o uso excessivo de redes sociais, que é, no fundo, incentivado por estes mecanismos, e vários problemas de saúde mental. E que tipo de problemas são mais apontados? Olha, fala-se muito numa correlação crescente com o aumento de níveis de ansiedade, de depressão, de problemas de sono, dificuldades de concentração, baixa autoestima, problemas com a imagem corporal, e isto parece ser especialmente preocupante nos adolescentes e jovens adultos. O cérebro deles ainda está a desenvolver-se e são geralmente mais sensíveis à comparação social, à necessidade de validação pelos outros, que são elementos muito presentes nas redes. E há mesmo investigações que mostram como os algoritmos podem, digamos, explorar vulnerabilidades específicas das pessoas. Sim, infelizmente. Investigações como as do Center for Countering Digital Hate, por exemplo, que investiga desinformação e ódio online, mostraram coisas preocupantes. Conseguiram demonstrar como certos algoritmos, como o do TikTok, podiam rapidamente começar a mostrar conteúdos potencialmente muito prejudiciais sobre automutilação, distúrbios alimentares, a contas novas que simulavam ser de adolescentes vulneráveis. Parece que o sistema consegue identificar essas vulnerabilidades e, pronto, capitalizar nelas para manter a pessoa mais tempo na plataforma, mesmo que isso seja péssimo para o bem-estar dela. Sugere que a otimização cega por um engagement pode ter um lado muito negro. Voltando então à ideia inicial do Adolfo Mesquita Nunes, à algoritmocracia, parece que estamos mesmo a viver num ambiente onde decisões tomadas por sistemas que não percebemos bem, que pertencem a empresas privadas e que estão focadas no lucro, têm um poder silencioso, mas imenso, sobre como vemos o mundo, sobre as nossas emoções e até sobre como a nossa democracia funciona. É uma constatação forte, mas que parece ter fundamento. O que é talvez mais impressionante é a escala global disto e a subtileza com que atua. Não é um controle à vista, como numa ditadura clássica. É um condicionamento mais difuso, mais personalizado. E o aumento das ações legais contra as grandes tecnológicas que vemos nos Estados Unidos e noutros sítios, por parte de Estados, de indivíduos, de famílias, isso reflete uma crescente consciência social sobre estes riscos, desde a saúde mental dos mais novos até à própria integridade das eleições. E o que é que se pode fazer? As fontes falam na necessidade de mais transparência, de regulação. Sim, esse é o grande debate agora. Há uma pressão cada vez maior para exigir que as empresas sejam mais transparentes sobre como os algoritmos decidem o que vemos e que dados usam para isso. E também para criar regras mais eficazes que protejam os utilizadores, sobretudo os mais novos, e que responsabilizem as plataformas pelo conteúdo que os seus sistemas amplificam. A União Europeia, por exemplo, avançou com o Digital Services Act, o DSA. Tenta impor regras mais claras sobre moderação, sobre publicidade direcionada, sobre o acesso dos investigadores aos dados. Mas é um processo, claro, muito complexo e que está longe de estar terminado. É um desafio enorme encontrar aqui um equilíbrio entre não travar a inovação tecnológica e, ao mesmo tempo, proteger valores fundamentais como a democracia e o bem-estar das pessoas. Exatamente. E talvez a questão final que estas fontes nos deixam e que fica para pensarmos seja esta. Num mundo cada vez mais filtrado por estes algoritmos que não vemos, que aprendem connosco, que até nos antecipam, como é que nós, individualmente e como sociedade, podemos cultivar e defender a nossa capacidade de pensar por nós próprios, de fazer escolhas conscientes sobre a informação que consumimos e de gerir a nossa atenção e o nosso bem-estar neste ambiente digital? Uma pergunta fundamental para os tempos que correm, sem dúvida. E com ela fechamos esta nossa análise aprofundada das fontes sobre redes sociais e algoritmos. Esperamos que tenha sido esclarecedora e útil. Obrigado por nos terem acompanhado nesta viagem pelo conhecimento de A a Z, sempre com base nos materiais que nos chegam. Há sempre muito mais para explorar. Até à próxima.